O cheiro de alecrim e frango assado enchia a casa. Era uma noite fria em Portland, e eu jurava que aquele jantar seria como tantos outros, só eu e o meu avô James, sentados à mesa de madeira antiga, trocando silêncios confortáveis e lembranças da minha avó Kate. Mas havia algo diferente no ar. O olhar dele estava mais pesado, como se carregasse um segredo grande demais para caber no corpo. Ele pousou o garfo, limpou as mãos num guardanapo e disse, com a voz baixa e firme: Jenna, chegou a hora de proteger o que construímos. Eu franzi o senho meio confusa. Proteger o quê? Foi então que ele abriu uma pasta de couro, cheia de papéis com selos e assinaturas. Enquanto o relógio da parede marcava o tempo em batidas secas, ele explicou que a fortuna da nossa família, $15 milhões, seria colocada num trust irrevogável, em meu nome. Só eu teria acesso. Por um instante, pensei ter ouvido mal. 15 milhões? Eu, a menina que cresceu entre gritos e contas atrasadas, agora me tornava herdeira de algo que parecia pertencer a outro mundo. Não é por desconfiança. Ele continuou, com um olhar fixo em mim. Mas tua mãe e o teu irmão já fizeram escolhas perigosas. E quando o dinheiro aparece, Jenna, os fantasmas também voltam. Senti o chão fugir. As lembranças da minha infância em Seattle voltaram com força. A fumaça de cigarro, as vozes estranhas na sala, Daniel, meu irmão, segurando minha mão e dizendo para eu ficar quieta quando mamãe perdia o controle. Eu achava que tinha deixado tudo aquilo para trás. Mas agora, o avô dizia que o passado ainda tinha contas a acertar. Tentei sorrir, mas a voz saiu trêmula. O senhor acha mesmo que eles voltariam por dinheiro? Ele soltou um suspiro cansado. Não é o dinheiro, é o poder. E quando o poder está em jogo, até o sangue se torna uma moeda. As palavras dele me atravessaram como lâmina fria. Eu queria acreditar que estava exagerando, que apesar de tudo, minha mãe ainda tinha um coração, que Daniel ainda lembrava da irmãzinha que ele protegia. Mas o olhar do meu avô não deixava espaço para ilusões. Naquele instante, percebi que aquele jantar não era uma conversa de família. Era um aviso, um escudo sendo colocado em minhas mãos. E junto com ele, o peso de uma guerra que eu ainda não sabia que estava prestes a começar. Quando ele me fez assinar os documentos, minhas mãos tremiam. Sentia como se estivesse assinando não só um papel, mas um destino. Do lado de fora, a chuva começou a cair. O som das gotas contra o vidro parecia sussurrar o que eu ainda não tinha coragem de admitir. Algo estava para mudar, e nada, nem a herança, nem o sangue seria capaz de me proteger do que viria depois. Enquanto guardava a pasta no cofre, o avô sorriu pela última vez. Confia em ti, Jenna. E lembra-te, o que é verdadeiro, o tempo não destrói. Naquela noite, quando me deitei, o cheiro de alecrim ainda pairava no ar. Mas pela primeira vez, esse cheiro não me trouxe paz. Trouxe pressentimento. E sem saber, aquela seria a última noite tranquila antes de o passado bater à minha porta. Às vezes, o passado não volta com palavras, volta com cheiros. O cheiro do cigarro velho, da tinta descascando nas paredes, do medo. Eu tinha 4 anos quando aprendi que o medo também tem som. O som de uma garrafa quebrando na cozinha, de uma voz masculina gritando o nome da minha mãe e do meu irmão Daniel sussurrando ao meu ouvido. Fica quieta, Jenna. É uma noite ruim. Nosso apartamento em Seattle era pequeno demais para caber tanta gente estranha. Homens que entravam e saíam com risadas altas, promessas vazias e olhos cansados. Minha mãe, Jaime, dizia que eram amigos de trabalho. Mas até eu, com 4 anos, sabia que ela mentia. Ela era designer freelancer. Vivia de bicos e das mentiras que contava para fugir das dívidas. Lembro-me do balcão da cozinha coberto de envelopes vermelhos, de contas não pagas. E lembro-me da forma como ela fumava olhando pela janela, como se o mundo fosse um lugar do qual ela tentava escapar. Daniel era o meu escudo. Tinha só 7 anos, mas já parecia adulto. Quando os gritos começavam, ele me puxava para o quarto, trancava a porta e colocava uma almofada contra o ouvido da gente. Depois, começava a cantar baixinho uma canção inventada,
para eu acreditar que tudo aquilo era apenas um sonho ruim. Ele dizia que, quando crescêssemos, teríamos uma casa sem gritos. E eu acreditava. Mas essa casa nunca veio. Com o tempo, a voz da minha mãe ficou cada vez mais rouca, as promessas cada vez mais curtas. Ela começou a desaparecer por dias, voltando com o cheiro de café e arrependimento. Certa noite, eu a vi chorar não um choro de raiva, mas de desespero. Ela repetia: "Vou recomeçar, Jenna. Vou começar do zero." Naquele instante, eu quis abraçá-la, dizer que eu acreditava, mas Daniel me segurou pelo braço. Os olhos dele diziam: "Ela não vai." E ele tinha razão. Uma manhã chuvosa de 2005, lembro-me do som do limpador de para-brisa riscando o vidro e do meu urso de pelúcia sem um olho no colo. Mamãe dirigia rápido, sem olhar para trás. Disse que íamos visitar os avós por alguns dias. Mas quando chegamos à casa em Portland, ela deixou as malas, me abraçou e jurou que voltaria logo. A chuva caía grossa. Eu apertei o casaco dela, pedindo para ir junto. Ela me beijou na testa e prometeu: "É só um tempo, meu amor." E foi assim que ela foi embora. Daniel ficou parado na varanda, o rosto imóvel. Depois, baixou os olhos e disse que voltaria a Seattle para ajudar um amigo. Eu gritei, implorei, mas ele já tinha decidido. Ele me abraçou forte, o corpo tremendo, e sussurrou: "Eu volto, tá? Juro." Mas não voltou. Nemela, Nemela. Durante semanas, eu esperava o barulho do carro dela na entrada. O som do motor, que nunca mais veio. E foi nessa espera que aprendi o que é o vazio. Não é a ausência de barulho, é a ausência de retorno. Meus avós, James e Katie Hernandez, abriram a porta e o coração. A casa deles cheirava a pão quente e a ervas frescas do jardim. O contraste era tão grande que eu mal sabia como reagir. A avó me ensinou a dobrar toalhas. O avô me explicou juros compostos como se fosse mágica. Eu ainda acordava de madrugada esperando ouvir gritos, mas só escutava o som do vento nas folhas de alecrim. Ali, aos 7 anos, comecei a entender o que era amor. Não o amor que promete e vai embora, mas o amor que fica, em silêncio, todos os dias. E pela primeira vez, senti que talvez fosse possível recomeçar. Mas o que eu não sabia é que aquele recomeço não duraria para sempre. Porque os fantasmas do passado não se apagam. Eles apenas esperam o momento certo para bater a porta novamente. O jardim da casa dos meus avós era o oposto de tudo que eu conhecia. Nenhum grito, nenhum som de portas batendo, apenas o zumbido das abelhas e o perfume das ervas que minha avó plantava com um cuidado quase sagrado. Era ali, entre pés de alecrim e lavanda, que comecei a aprender o que era paz. Mas a paz às vezes dói mais que o caos, porque te obriga a sentir tudo o que antes tu escondias. Minha avó, Kate, acreditava que tudo podia ser curado com paciência e chá quente. Ela dizia: "As plantas crescem devagar, Jenna, e as pessoas também." Wender. Durante horas, ficávamos ajoelhadas na terra, as mãos sujas, o sol filtrando pelas folhas. Ela me ensinava a plantar, mas o que realmente cultivava era a esperança essa que eu tinha perdido no banco traseiro do carro da minha mãe. Enquanto isso, meu avô, James, transformava cada manhã num curso de sobrevivência emocional e financeira. O café preto, o jornal aberto e ele desenhando com uma caneta azul sobre o guardanapo círculos, setas, números. O dinheiro é como uma semente. Se tu o jogas em qualquer lugar, morre. Se o cuidas, ele cresce. No começo, eu não entendia. Eu só queria que ele falasse sobre coisas simples, sobre brinquedos, sobre meu irmão, mas ele insistia, com paciência. E pouco a pouco eu percebi. Ele não falava de dinheiro, falava de controle, algo que, pela primeira vez, estava em minhas mãos. Foram anos de pequenas rotinas. As manhãs de panquecas e contas matemáticas, as tardes de violino na sala, as noites em que minha avó contava histórias sobre o tempo em que ela e o avô dançavam num salão de bairro. Ela ria com os olhos e eu ria com ela. Mas a vida,
Mesmo quando parece estável, sempre prepara um teste. Aos 16 anos, percebi o cansaço da avó. Primeiro vieram os silêncios, depois os passos lentos. Os médicos confirmaram o que ela já sabia: um câncer agressivo, sem muito tempo. O chão se abriu. Passei a acompanhá-la nas sessões de tratamento, sentada ao lado dela, fazendo os deveres de matemática enquanto ela dormia. Ela me dizia, entre uma pausa e outra, com um sorriso fraco: "Continua, Jenna. Aprende. Um dia, vais precisar ser tua própria proteção." E eu continuei. Mas quando ela se foi, o mundo voltou a ficar frio. Meu avô parou de sorrir. A casa que antes tinha cheiro de pão e alecrim, agora cheirava a ausência. Foi nessa fase que eu cresci de verdade. Eu entendi que a força não vem do que a gente ganha, mas do que a gente perde. E sobrevive mesmo assim. Comecei a estudar sem parar, como se cada prova fosse uma forma de honrar L.A. Ganhei medalhas, entrei na universidade, escolhi finanças, não porque amasse números, mas porque eles não mentem. Diferente das pessoas. Meu avô assistia tudo em silêncio, com o mesmo olhar sereno, mas cansado. Às vezes, eu o via observando as fotos da avó e dizia baixinho: "Ela teria orgulho de ti, Jenna." E eu respondia, num sussurro: "Espero que sim." Mas o tempo é implacável até com quem nos salvou. 2 anos depois da morte da avó, percebi que o olhar dele também começava a se apagar. Aquela luz de quem tinha planos já não brilhava do mesmo jeito. E eu, sem saber, estava prestes a receber dele a última lição. A lição que transformaria tudo o que ele me ensinou em escudo, em herança e em guerra. 3 dias depois do funeral do meu avô, o silêncio da casa era quase insuportável. O relógio da sala marcava o tempo em batidas lentas e o cheiro de café frio ainda pairava no ar. Eu achava que aquele seria um luto solitário, só eu e as lembranças. Mas o passado nunca deixa a gente chorar em paz. O celular vibrou sobre a mesa. Uma chamada de vídeo. O nome que apareceu no ecrã fez o meu estômago se contrair. Mãe. Por um segundo, hesitei. E então atendi. O rosto de Jaime apareceu, iluminado pela luz azul da tela. Ela sorria um sorriso tão perfeito, tão ensaiado, que parecia pertencer a outra pessoa. Ao lado dela, Daniel. Mais velho, mais elegante, mas com o mesmo olhar de quando mentia. Jenna, que saudades, minha filha. A voz dela transbordava doçura falsa. Soube do avô. Sentimos muito. Pensamos que estava na hora de reaproximar a família. A palavra família soou estranha. Família? Onde estavam quando a avó morreu? Quando o avô adoeceu? Mas eu apenas sorri. Por educação. No fundo, eu sabia. Eles não estavam ali por mim. Estavam ali por ele, ou melhor, pelo que ele deixou. 2 dias depois, chegaram a Portland. Trouxeram flores, vinho e intenções escondidas. O jantar começou leve, com lembranças superficiais e risadas vazias. Mas bastou o vinho acabar para que as perguntas começassem. "E o testamento do teu avô, Jenna?" perguntou Daniel, disfarçando a curiosidade num tom casual. "Ele deixou muita coisa, não foi?" completou Jaime, os olhos brilhando mais do que deviam. Senti o coração apertar, mas mantive a calma. Fingi não perceber o subtexto. Respondi com frases curtas, neutras, como quem joga xadrez com o diabo. Mas naquela noite, o tabuleiro virou. Acordei com um som vindo do andar de baixo, um estalo leve, metálico, como o de uma gaveta forçada. Desci devagar, o coração batendo no pescoço. A luz da sala estava acesa, e lá estavam eles. Daniel ajoelhado diante da escrivaninha do avô, revirando pastas. Jaime segurava uma lanterna e um envelope nas mãos. Falavam baixo, nervosos, sem perceberem que eu estava ali. "Tem de haver algum documento. Ela não pode ficar com tudo", sussurrou minha mãe. "Se acharmos antes dela, dá para contestar no tribunal", respondeu Daniel. O chão rangeu sob meus pés. Eles se viraram. O silêncio que se seguiu foi quase tangível. "O que é que estão a fazer?" Minha voz saiu cortante, mais fria do que eu esperava. Jaime tentou sorrir. "Oh, querida,
Só procurávamos umas fotos antigas do teu avô. Mas os papéis espalhados sobre o chão, contratos, registros bancários gritavam a verdade que ela tentava esconder. Fotos? Respondi. De documentos, é isso? O olhar dela endureceu. Daniel levantou-se devagar, os ombros tensos. Não finge que és santa, Jenna. Sabemos que convenceste o avô a tirar-nos da herança. As palavras atingiram-me como um soco, e pela primeira vez percebi. A menina que eu fui a que implorava por amor tinha morrido ali. Eu já não precisava de gritar para ser ouvida. Apontei para a porta. Saiam da minha casa! Eles hesitarão, depois sairão. Mas antes de cruzar a porta, Jaime virou-se e disse com a voz amarga: Isto ainda não acabou. Vamos lutar pelo que é nosso. E ela tinha razão. Não tinha acabado. Aquela noite foi só o início. Nos dias seguintes, recebi um e-mail da minha tia Lisa. Anexo, sem mensagem. Era uma cópia de conversas antigas entre minha mãe e um primo distante, planos para recuperar a fortuna e convencer Jenna a partilhar o trust. Uma frase destacava-se em negrito. Ela está sozinha. Vai ser fácil manipulá-la. O frio que senti ao ler aquilo não veio da temperatura. Veio do sangue. Do meu próprio sangue. Foi então que percebi o verdadeiro significado das palavras do meu avô. Quando o dinheiro aparece, os fantasmas voltam. Mas eu não ia fugir. Nem corar. Desta vez, eu ia lutar. O dia do julgamento amanheceu cinzento, como se o próprio céu soubesse que algo pesado estava prestes a acontecer. Eu fiquei parada em frente ao espelho, com as mãos geladas, tentando reconhecer o meu reflexo. A menina que um dia implorou para não ser deixada, agora ia enfrentar a própria mãe num tribunal. Quando entrei na sala, o som dos passos ecoou pelo chão de mármore. Do outro lado estavam eles, Jaime, com o rosto impecavelmente maquiado, e Daniel, de terno escuro, o olhar frio. Por um instante, o tempo parou. E eu voltei a ser a criança no canto do quarto, ouvindo gritos. Mas dessa vez, não havia porta para trancar. Só a verdade nua, cortante. O advogado deles começou a falar, a voz carregada de teatralidade. Senhora juíza, o Sr. James Hernandes, nos últimos meses de vida, estava emocionalmente fragilizado. Influenciado pela neta, foi levado a tomar decisões injustas, retirando o direito natural da família. As palavras influenciada e injustas soaram como insultos disfarçados. E eu respirai fundo. A mão de Brandon, o advogado do meu avô, pousou sobre a minha firme e silenciosa. Quando chegou a nossa vez, ele levantou-se com a calma de quem carrega fatos, não versões. Abriu uma pasta e projetou na tela o primeiro documento. O diário manuscrito do meu avô. As páginas amareladas apareceram no ecrã com a caligrafia inconfundível dele. Uma das frases lidas em voz alta pareceu atravessar o ar como uma sentença. Confio em Jenna porque ela conhece o valor, não o preço das coisas. When you get a crew. O murmúrio tomou conta da sala. Brandon continuou, mostrando os exames médicos que comprovavam a lucidez do meu avô até o último mês de vida. Cada folha, cada assinatura, era um escudo. Depois vieram os e-mails. Mensagens de Jaime para um primo, nas quais ela planejava reaver o dinheiro por bem ou por mal. O advogado deles tentou argumentar que eram falsos, mas Brandon, com precisão cirúrgica, exibiu os metadados, os horários, os IPs. A verdade digital não se apaga. Enquanto isso, eu observava a expressão da minha mãe mudar. Do orgulho para o medo, do medo para a raiva. Ela desviou o olhar quando eu a encarei. Por um instante quis perguntar, por quê? Mas percebi que já sabia a resposta. Porque o amor dela sempre teve preço. Quando a juíza pediu meu depoimento, senti o coração martelar no peito. A sala parecia encolher. Lembrei-me das palavras da minha terapeuta, Alissa. Respira, Jenna. Fala com verdade, não com raiva. E eu falei. Contei sobre as noites em que o avô me ensinava a desenhar juros compostos nos guardanapos, sobre a confiança que ele depositou em mim, sobre as promessas quebradas de uma mãe que só aparecia quando havia algo a ganhar. Minha voz tremeu, mas não quebrou.
Quando terminei, a juíza ficou em silêncio por longos segundos. Então, com um tom sereno, declarou: "O tribunal reconhece a validade do trust estabelecido por James Hernandez. A ação dos requerentes é improcedente." Maiden, I was in Nas grinding side do. O som do martelo de madeira ecoou como um trovão dentro de mim. Acabou. Mas ao mesmo tempo, começou. Jaime abaixou a cabeça. Daniel passou a mão no rosto, derrotado. Eu não senti vingança, senti luto. Luto por uma família que nunca existiu. Saí do tribunal e o ar frio de Portland me cortou o rosto. Fechei os olhos e deixei a chuva cair, lavando o peso de anos. Ali, compreendi algo que meu avô tentou me ensinar desde o início: que proteger o que é nosso nem sempre é sobre dinheiro. Às vezes, é sobre preservar quem nos tornamos, apesar da dor. E naquele instante, sob a chuva, eu finalmente renasci. 1 ano depois do julgamento, a casa de Portland voltou a respirar. O cheiro do pó antigo foi substituído pelo perfume das flores. Rosas, lavanda, alexrim. O mesmo jardim que a minha avó Kate plantou com as próprias mãos, agora florescia outra vez. Mas eu sabia. Não era só um jardim. Era um mapa. Cada planta, uma lembrança. Cada pétala, um pedaço de tudo o que eu sobrevivi. Durante meses, eu vivi em silêncio, aprendendo a ser dona da minha própria paz. Os jornais falavam sobre Jaime e Daniel, as dívidas, os processos, as falências. Mas pela primeira vez, isso já não me doía. Não havia mais raiva. Apenas a certeza de que o ciclo tinha se fechado. Uma tarde, sentei-me no banco de madeira onde o meu avô costumava ler o jornal. O sol batia nas folhas, e por um instante senti a presença dele ali. Como se dissesse: "Agora é contigo." E foi. Com a fortuna protegida, decidi transformar o dinheiro em algo que tivesse alma. Criei a Fundação James e Kate Hernandez, um programa de bolsas para jovens que, como eu, foram deixados para trás. Meninos e meninas que nunca ouviram um "estamos orgulhosos de ti", mas que ainda acreditam que podem florescer. Na inauguração, a sala estava cheia de rostos ansiosos. Entre eles, uma menina de 10 anos, chamada Mariana. Ela segurava um pequeno vaso com uma muda de alecrim e perguntou: "Posso plantar aqui, como a tua avó fazia?" Sorry, porque naquele instante vi a mim mesma. A menina com medo, transformada em alguém capaz de dar abrigo. Ao meu lado, estava Joshua, o homem que conheci, num seminário de finanças sociais, de olhar tranquilo e sorriso sincero. Com ele, aprendi algo que o dinheiro nunca ensinou. A segurança não vem de contas bancárias, mas de vínculos verdadeiros. Casamos no jardim, sob as rosas da minha avó. A tia Lisa segurava o buquê, e o vento trazia o mesmo cheiro de alecrim que um dia significou aviso, mas que agora significava recomeço. Enquanto os convidados brindavam, olhei para o céu e murmurei: "Obrigada, avô. Obrigada, avó. Eu consegui." A vida deles terminou no mesmo chão onde a minha começou. E agora, aquele chão dava frutos. Não de ouro, mas de esperança. Entendi, enfim, que família não é quem compartilha o sangue. É quem escolhe ficar, mesmo quando o mundo desaba. E que o verdadeiro legado não é o que se deixa num cofre, mas o que floresce no coração de quem continua. O vento soprou entre as árvores, levando minhas últimas lágrimas. Eu percebi. Aquele não era mais o jardim deles. Era o meu. Se algum dia tiveres de escolher entre guardar o que herdaste ou plantar algo novo, planta. Porque é assim que os legados continuam.